Gente, sem musiquinha, infelizmente, né? Nós vamos só direto para Eric Arten. Faz tempo que ele não aparece aqui, hein? Querido amigo, beijão. Vamos ver mais um vídeo de um rapaz dedicado ao mundo dos mangás, né? Eu Enquanto não os cheguei a poucos alguma aí, data específica, não. enquanto os poucos aí ligam pro mundo dos mangás, o Eric Arten tá lá grindando só vídeo de mangá. 100 mil inscritos, tentando. Bora. É um mundo muito inóspito, né? O mundo dos mangás. Ele tá fazendo a boa dele. Não vou mentir não que dá até um pouco de inveja, mas enfim, né? O mesmo público não morre. Ele continua, então vamos vamos grindar junto, querido. Opa, tá mudo. Nesse canal estamos sempre falando sobre como mangakas melhoram muito a qualidade da sua arte no decorrer do tempo. Mas hoje vamos falar do inverso, de quando você está lendo uma obra e pouco a pouco você sente a qualidade da arte cair em algum aspecto. Coisa que não é rara de acontecer em mangás shounens de longa duração. Eu vou comentar a coisa de um ponto de vista mais técnico do desenho. Esqueci que tem aqui, não. Tá, pode ir. Lá pra 2019, quando falaram pra mim que Naruto era bem desenhado, eu pensei que era de fato bem desenhado. Aí eu peguei assim pra ver a Guerra Ninja, gente, é um absurdo. Eu li a Guerra Ninja inteira depois, né? Em 2019, lá pro final de 2019. Horrível. A arte é, a arte é muito fraca, é baixíssima. E isso aqui não é nem na reta final, né? Isso aqui é o Quatro Caudas, que é meio que no meio. Naruto não é bonito, guys. Já reclamei demais pra vocês sobre de Naruto, né? Vocês já estão de saco cheio. Ela não é a única forma de você avaliar esse tipo de coisa, é apenas a maneira que eu escolhi. Afinal de contas, a gente precisa ter algum critério para saber se algo está sendo bem implementado ou não. Mas antes de começar, um aviso mega rápido só para falar que a Skillshare está de novo com aquela promoção onde você consegue fazer qualquer curso de desenho da plataforma deles gratuitamente por 30 dias. O link com o cupom desses 30 dias já vai estar ativado no primeiro link na descrição, beleza? Recado dado, bora logo com o vídeo. O primeiro mangá da lista é o bezerro de ouro de muita gente, que é o One Piece. Over. Oi. Preciso salientar mais uma vez que eu sou viúva do traço antigo de One Piece. É, Aqui é, aqui é a oportunidade que se faz, né? Sim, sim. eu amo o traço de One Piece. Marineford pra trás. Amo, sou apaixonado pelo traço de Enies Lobby. Apaixonado pelo traço de Skypiea. Apaixonado pelo traço de East Blue, tá? Exatamente. Pode dizer eu. Pô, é que também tem uma questão de acompanhar semanalmente, que tu pega a versão de scan, né? Não é a versão corrigida, de tanco, né? Que é mais bonitinha. Quando eu vou reler algumas cenas de Wano, por exemplo, eu vejo que tá bem melhor a arte, assim. A scan tá melhor e tal, enfim. Então tem essa consequência. Mas é uma cacofonia visual também, né? Não, essa que é a questão, né? O One Piece ficou inteligível em algumas partes em Wano, em Sim. Dressrosa. E agora em Egghead. Egghead tá lixoso. Egghead tem uns quadros assim que porque é uma obra, é um momento focado em informação. Tá uma Ah, desgraça, uma desgraça. Uma obra que sempre foi tão cuidadosa com sim. essas coisas, tá jogada, como se ele tivesse pegado um balde assim. Não, é. A composição do quadro ficou bem mais sujo, bem mais Ele ser não carregado, coeso, né? ele ser É, carregado é feio. Não é que eu não acho o traço de One Piece feio. Eu acho que decaiu. Por quê? Porque tá com muita informação e essa informação não tá bem administrada. Não é a informação do All Great, por exemplo. O All Great ele tem um traço que traz muita informação, é demais, informação demais, mas ele ainda assim consegue ser muito complexo e muito polido. Eu não acho a da arte de One Piece, One e Egghead polida. Tem muitos momentos incríveis e espetaculares. Um dos melhores quadros de One Piece tá em Wano. Eu não tô dizendo que tá feio, tô dizendo que piorou. uhum. E eu não vi esse vídeo, tá?
Piece. Quem me acompanha já sabe que eu sou um ferrenho defensor de que a arte de One Piece era consideravelmente melhor nos primeiros arcos da história. Ali em Alabasta, Water 7, o negócio era perfect, mas com o tempo foi ficando com muita... Apelou, né? Apelou, né? Pegou a página de Egghead mais escrota. Essa é. Essa é um capítulo todo, né, numa página só. Muita poluição visual, não sendo... Tipo, comparar, né? Porque, tipo, a ideia aqui, obviamente, é ter um foco nos personagens, né? Enquanto o One Piece totalmente é foco nos diálogos. Né? É ter impacto, né? Tipo, tu mostra os personagens como uma coisa grandiosa, né? É bem mais impactante. Atualmente é muito mais o texto pelo texto, sabe? O personagem é porque é um mangá, né? E tá errado, pô. Sim, olha o Frank ali embaixo, cara. Era pra ser dele o arco. Era pra ser do Frank, cara. Mas tão boa quanto já o foi. A história de One Piece, ela sempre está em uma constante crescente, ficando cada vez mais e mais épica e com desafios maiores para os personagens superarem. Algo parecido com JRPGs, onde você começa como um Zé Ninguém e no final você está salvando o mundo e lutando contra entidades que são praticamente deuses. E essa crescente na grandiosidade da história também... Não só a gente reagiu a esse vídeo, como tem corte. Então rolou aqui um momento demência. Vamos repetir o mesmo comentário do vídeo. Pô, realmente eu não lembrava também não. Eu lembrava de ter comentado algumas coisas de One Piece, mas não sabia qual vídeo que era. Shingeki no Kyojin é o perfeito exemplo de que para um mangá fazer sucesso, ele não precisa ser super bem desenhado. Existem autores com traços muito bons que ficam anos publicando várias obras até alguma delas fazerem sucesso, como o caso do autor de Boku no Hero. Mas o Sr. Hajime Isayama é um cara de sorte e logo na sua primeira tentativa conseguiu não somente um grande sucesso, mas um mega hit de proporções globais, mesmo tendo um desenho mais limitado e que é bastante criticado por muitos leitores. Porém, o nosso querido Isayama evoluiu sim como desenhista, e a melhor forma de começar a... Jesus amado. Mapear essa evolução é pelo material que originou o mangá, o temível volume 0. Se você acredita que o desenho do mangá de Shingeki é ruim, isso é porque você não leu esse... Jesus! É o que eu tô falando, gente. Como que um cara... Como que um cara aprova isso, ouve? Mas isso ele mandou pra concurso, né? Ele mandou pra... Ele mandou pra Petsukome. Um cara lá foi lá e aprovou. Não, esse cara aqui tem potencial. Gente... parabéns, né? Juro, eu não consigo ter essa visão de indústria, cara. Eu não consigo. Esses caras que apontam futuras estrelas, como é que esse corno sabia? Esse desgraçado Isayama tinha potencial, pô. Sim, né? Claro que ele não sabia que ia ter o sucesso que teve, óbvio. Mas ele olhar assim e fez, não, esse cara aqui, ó, tem chance. Como, cara? Eu nunca serviria pra isso. Zero. Eu teria nenhuma designação pra isso, cara. De olhar alguém e lapidar depois. Não, esse cara aqui tem futuro. Nunca. Nossa. Enfim, né? Esse one shot que originou a história. A arte dele é o que vocês estão vendo aí na tela. Claramente o Isayama ainda era muito limitado naquilo que ele era capaz de desenhar. Consequentemente, ele sempre era recusado pelas editoras, com a principal crítica sendo justamente as suas habilidades de desenho. Os caras falavam que o desenho dele era muito rude, o que convenhamos é... Muito o quê, perdão? Os caras falavam que o desenho dele era muito rude, o que convenhamos é um baita de um eufemismo. Porém, a editora Kodansha estava se preparando para lançar uma nova revista chamada Bensatsu Shonen Magazine. E foi justamente nessa revista que estava acabando de nascer que... A Konohana, Parasite, aqui ele também.
ele conseguiu ser aceito, porém seria muito complicado levar adiante uma obra mais séria como a de Shingeki com os rabiscos que ele desenhava. Ela não é uma história de comédia como um One Punch Man da vida e pode se aproveitar de desenhos mal feitos para uma pegada mais cômica. Então o Isayama tirou por volta de meio ano para melhorar as suas habilidades de desenho, e os frutos desse treinamento resultaram no primeiro capítulo oficial de Shingeki no Kyojin, e dá pra ver que a melhora que ele teve no desenho foi bem palpável, marcando a sua primeira evolução significativa. Mas o desenvolvimento de uma habilidade na vida real não é igual a um anime shonen, onde Ah, ele é da escola Reta Uma. Interessante, Kim, interessante. O problema é que ele não faz obras Reta Uma, né? pouquíssimo tempo, o protagonista consegue um poder apelão capaz de rivalizar com personagens muito fortes e com anos de experiência. Aqui você tem que ralar, meu chapa, e você não se torna um desenhista fabuloso em 6 meses nem a pau. Então, apesar dele ter uma boa melhora, o desenho no início de Shingeki ainda tem muitas limitações e problemas. O principal deles fica por conta da Eu ainda acho extremamente falho os primeiros capítulos de Shingeki em questão artística. anatomia dos personagens que o Isayama tinha muita dificuldade de representar, além dela ser muito pobre. Parece Armin. Né? É tipo na régua, assim, né? Caraca, bicho, é um Tudo pouco. retangular. É Minecraft, cara. É, então. Cacete, cara. Na régua mesmo aqui. Na régua mesmo. Desenhada, você encontrar páginas e mais páginas com personagens Olha o tamanho da cabeça. muito desproporcionais. Ah, você que no Cune pode, né? Eu acho que Pode, ele pode. tinha ainda mais dificuldade quando precisava desenhar os personagens em quadros muito pequenos. Se liga nesse titã blindado completamente torto. Que porra é, meu? É. Titã encoraçado que no mangá é tipo só um titã normal, né? Ele não conseguia distinguir, assim, ter alguma característica específica dele. Por exemplo, Que por bem um lado é difícil pra genial, né? Que o mangá são justamente monstros desproporcionais, né? É você pegar a sua fraqueza e colocar como arma. Pois é. Mas aí ele se aproveitou de vez em nunca e depois ele abandonou também, né? Porque tem muito titã bonito depois. É. Se liga nesse titã blindado completamente torto, por exemplo. É bem difícil para alguém sem muita experiência desenhar em escalas tão pequenas, tanto que nos desenhos maiores ele demonstrava ter uma habilidade Verdade. bem melhor. Sinceramente, essa limitação inicial no desenho de Shingeki é totalmente aceitável na minha opinião. Afinal de contas, essa era a primeira obra do cara, sabe? O Isayama teve a oportunidade de finalmente publicar a obra dele e fez o negócio do jeito que dava. Se ele tivesse ficado de frescura, não se achando bom o suficiente, hoje em dia ele não estaria milionário. E assim como qualquer mangá de longa duração, a gente pode ver uma melhora considerável do Isayama no decorrer dos capítulos. Se a gente olhar os personagens, por exemplo, A antes história eles carrega? eram muito E aí? bidimensionais. Planos, Eu não acho que o carecendo de sucesso de Shingeki foi pela história em si também, sabe? Eu acho que ele, de fato, ele tem uma arte bem distinta. Ele tem uma quadrinização boa, né? Uma dinâmica boa também. Eu acho. Não é história. A história em si, né? Mas o que carrega na história, sabe? Eu acho que a ideia, assim, dos Gears, né? De como ele desenhava isso, eu acho bem interessante, na real. Eu acredito que a idiosincrasia de Shingeki foi fundamental Sim. para que a galera pegasse Shingeki. Não é só uma obra de pessoas contra gigantes, não. É uma obra que tem um esquadrão, tem uma gimmick de você ir se pendurando e cortar os outros. É uma gimmick de suspense, ação e mistério que quando é bem encaixado com uma ideia que poucas pessoas pegaram na mesma estética, vai fundo, sabe? Não é eu não vejo pela história que fez Shingeki ser muito famoso pra mim. Foi a junção desses valores estéticos que fez com que a galera gostasse muito de Shingeki. Depois, posteriormente, pode ser que o mistério tenha sido um dos fatores, mas no início, não. Eu também acho que não.
Eu acho que mangá no Japão não tem muito isso. A história carregou, né? Não existe isso, eu acho. Dificilmente tem, né? Joe. Joe, Joe, você acha que carregou a nos história? anos 60, caralho, no final de 60 e início de 70, né? A O anime galera, salvou a muito. Não, mas galera o ia mangá Shingeki. empoderando, a galera ia, Não, assim, tem arrasa esse. quarteirão pra galera saber qual é o próximo volume de Joe, É, sabe? nesse caso realmente foi um impacto cultural, né? Tipo, Absurdo, absurdo. coincidiu com um monte de questão social do Japão na época. É um nível Aham. bizarro que teve enterro de personagem, né? Assim, enterro real, budista e Uhum, tal. uhum. Ashton Joe foi uma mobilização quase única na história do O anime Japão, assim. carregou. Não, assim, realmente o anime foi muito importante, porque não só é uma boa adaptação, como é uma adaptação muito distinta. Assim, o anime Shingeki ele tem uma característica própria, assim. Tudo que ele fez Tem. de construção, né, da transformação dos titãs, sabe? A OST, sabe? O visual do anime como um todo é muito impactante. Mas o mangá de Shingeki já fazia muito sucesso bem antes do anime. Obviamente está falando de sucesso limitado ao que o mangá, sabe, né? Como o anime As realmente é outras suas coisas. 20 mil cópias ali, ele pagava, mas aí depois foi pra 200, 300 mil cópias, 1 milhão de Eu acho cópias eu da já porra começou, aí. acho que começou com muita cópia. Assim, que, tipo assim, quando eu ouvi falar de Shingeki, não tinha simultânea ainda, sabe? Tradução simultânea, assim. Aham. Tipo, era tão famoso que o pessoal tava comentando assim, nossa, tem esse mangá muito famoso no Japão aqui, sabe? Mas Galera, nessa época ainda, galera, 2013, pô. 2011, 2013, pô. não? O que é popularidade em 2013 na internet, pô? Acorda, ô, velho. O mundo do Geekdama não é o contato dessa galera daqui, não. Ah, assim, pra mim é 2009 o mangá, né? Pra É mim já tinha 2009. muito sucesso, assim, num nível que realmente vai virar um hit, sabe? Tanto que quando teve o anime, o primeiro BD, né? O primeiro Blu-ray vendeu 80 mil, tá ligado? Muita Sendo que o coisa. resto vendeu, tipo assim, 5 mil, sabe? 10 mil no máximo. Era Muita tão coisa, muita hypado coisa. o negócio do mangá, sabe? Que isso levou uma venda muito maluca de volumes de BD e tal. É o oposto que aconteceu com Chainsaw Man, né? Curiosamente. Curiosamente. E Chainsaw Cara, Man eu sempre acho vendeu que muito e os DVDs venderam quase nada. em tese não é proporcional, né? Assim, principalmente quando é shonen, porque venda de Blu-ray tem muito mais a ver com nicho otaku, Fujoshi e tal. Mas realmente teve isso com o Jujutsu, teve isso com Kimetsu, então era uma tendência de mercado. Aí foi aí a maldição, né? Principalmente. Mas Que eu, enfim, assim, vamos lá, né? Vamos postar. vamos lá, né? Vamos lá. De tridimensionalidade, mas ele conseguiu melhorar bastante nesse quesito, dando mais volume para os personagens e conseguindo representar melhor a topografia do rosto. Uma Topografia. coisa que ajudou nessa questão da profundidade nos rostos foram justamente as retículas sendo usadas como sombreamento, o que gerava uma profundidade O Isayama ele aprendeu a usar bastante estilete, né? Pra você fazer a retícula, você tem que ficar cortando e tal. Ele Uhum. aprendeu muito bem a usar isso. maior. E capítulo após capítulo, ele aumentava o uso dessas retículas em toda a arte da obra. Cenário zero nos dois, tá? No meio aí, ó. O cenário tá zero. Além de também conseguir aprimorar o uso delas, conseguindo representar tanto a luz quanto a sombra de uma forma melhor. O autor também teve uma melhora considerável no detalhamento da anatomia. Você vê que agora ele consegue desenhar os grupos musculares de uma forma bem mais crível do que antes. O seu desenho de linha também sofreu mudanças. Shingeki no início é bastante rabiscado. Às vezes parece que o desenho nem está finalizado direito, se assemelhando mais a simples esboços. Mas com o passar do tempo, o seu desenho de linha fica mais limpo. Não chega a ser algo super preciso, porém é bem mais cuidadoso que o anterior. A gente também vê que o design de muitos personagens tiveram uma mudança significativa, não somente porque Não, pô, o desenho do não, mas a história do Eren aí mudou, né, gente? Pô, peraí, o Eren aí é sacanagem. O Levi, beleza. A Mikasa também, beleza, mas o Eren. Isayama melhorou, mas também porque ele acabou encontrando o seu próprio estilo de traço. Você vê que no início a estética no desenho dos personagens dele Ai, que nojo. Eu não acho Desculpa, tão nojento assim. desculpa se você acha muito ríspido os meus comentários, né? Você aí que faz mangá e tal. Eu não gosto, pô, de película. Que ele usa o Arten comenta retícula, né? Mas também é película.
Eu detesto película como cenário, cara. Acho muita preguiça, pô. Muita preguiça. O cara fez uma página inteira assim, pô. Ele pegou duas películas, pô, e colocou de um lado e do outro. O cara sabia o que tava fazendo, pô. E, curiosamente, como é o nome desse menino? É Kobe? Como é o nome do É menino? De o. cabelo É rapado? o. Nossa, você colocou na minha cabeça, mas não é Kobe, não. É o. Caramba. É algo assim com Kobe, Oni. Connie. Oni. Curiosamente, dá pra ver o corte no supercílio dele aqui, ó. Curiosamente, dá pra ver a retícula sendo cortada. Ó. Uhum. Ele pegou o estilete, ó. Passou aqui. Perfeitamente. Ele puxava para algo mais padrão e com o tempo o autor meio que acabou se encontrando, sabe? Agora ele tem um desenho que é mais reconhecível, que tem mais identidade. Agora, se esse traço aí é bonito ou não, é outros 500. É difícil explicar, mas eu sinto que os personagens dele têm uma cara meio moribunda, sabe? Até porque Moribundo. costumeiramente o autor coloca muita rachura nos olhos dos personagens e parece que eles estão com umas olheiras bem pesadas. Não que isso seja algo ruim, é o estilo ali que ele escolheu. Não, é Os interessante, cenários sim. foram outro ponto de melhoria. Não que eles fossem mal desenhados, mas eles eram meio genéricos, sabe? Os cenários de Shingeki até ali, sabe, o início, era a única coisa que eu não reclamava, porque ele fazia é, simétrico. O cenário dele era bem simétricozinho. Isso aí é uma coisa que eu dava valor, porque geralmente dane-se o cenário, né? Mas ele fazia o cenário bem simétrico. Tanto que ele começou a abandonar o cenário de um tempo pra cá, de um tempo pra lá. E é triste com isso. Uhum. Mas ele era bom em cenário. Parece até que pegaram um brush de cenário pré-pronto e passaram na página. Porém, Que isso, que sacanagem. O mangá do Lickzinho na Nutshell, isso aí? com o tempo você vê Isso. um cuidado maior nessa parte. Dá pra perceber, por exemplo, um detalhamento maior nas construções, uma diferenciação entre elas, vegetação e até os efeitos da passagem do tempo. Porém, costumeiramente não é o mangaka que desenha os cenários. Então das duas uma, ou os assistentes dele melhoraram as suas habilidades de desenho, ou ele contratou um assistente que desenhava melhor, né? Mas a Sacanagem. Mas é mensal, né? Mensal, geralmente o cara trabalha com o cenário também. Geralmente. Não sei como que era na Besatsu, né? Não faço ideia. Mas geralmente Uhum. quando é mensal também, o cara também trabalha com isso. Apesar de toda essa melhora significativa que a obra teve, existem algumas coisas que o Isayama nunca conseguiu superar completamente, como os erros na anatomia, por exemplo. Como eu disse antes, ela se tornou mais detalhada, porém Maria. você ainda encontra muitos erros de proporção. Elas não são mais tão escancaradas como antes, mas ainda estão lá em alguns momentos. Inclusive, eu tenho a percepção de que esse erro de proporção Página dupla, né? Spread. Mas então, é porque aqui o Araki é um gênio, tá? Não, isso é genial. O Araki é um caralho. O Araki. Nossa, um cara desse é diferente demais. Mas se ele vai usar esse argumento aí, eu acho que não é cabível, né? Porque justamente é Ele vai usar, curto. ele vai falar agora, certeza que ele vai mostrar. é um dos mais comuns que você encontra nos mangás. E às vezes você pode até ficar confuso se perguntando se é mesmo um erro ou uma estilização por parte do autor. Normalmente você descobre isso. Ah, ele não mostrou, o Eric Carter não mostrou, mas É porque ele falou que tem um vídeo com isso, né? Talvez seja isso. Ah, o enfim, né, a dobra impede o traço. Não é perspectiva, é porque quando tu. A dobra, né? Quando tu tá no volume físico, você vai ver a dobra do mangá, né? Tipo a página dupla. Então, quando você vê a dobra, você vai ver com o braço normal, no caso. Uhum. Aí Que quando o ele o tava, mais comum que tem isso, né? Você vê um mangá físico, né? Que você abre a página assim, tá toda comida, né? Uma parte. uma das coisas que me impediu de gostar de ler mangá físico é isso, a página comida. É, Tanto que Vagabond, né? Eu ficava irritado com Vagabond porque o Inoue Takehiko, ele realmente uma linha branca assim, sabe? Então, aí a gente tem que pegar as páginas duplas de sim. Vagabond e descompactar, porque ele bota um negócio brancão assim. Uma coisa que um amigo meu que faz mangá falou que é isso, tipo, a página dupla não é pegar uma página e desenhar ela como uma página dupla. Tu desenha, coloca uma linha branca e ela não bate, assim, né? Tipo, ela não fica proporcional, né? Tem que estar um Tem um pouquinho tamanho já, acima. meio que já tem um tamanho assim da linha branca, sabe? Aí já. Acho que a ideia, na verdade, é tu desenhar duas páginas
que elas se conectam, mais ou menos. Mas não é uma página só, sabe? É como se fosse isso, mais ou menos. Muitos gostam de brincar com essa interseção, né? O próprio Inoue Takehiko com o Slap de Slandunk, né? Tipo, a Sim. junção dos dois ali, tá ligado? Pá, justamente no meio. Então, eles gostam de brincar com isso. Kingdom também. Kingdom gosta de brincar com a metade o golpe, geralmente, que eles vão dar, assim, é o corte, né? Pá, o clash tá lá dentro, se você não vê e tal. Uhum. Alguns brincam com isso. A página dupla, cara. Para Splash Page não vai ter como. Deve ser muito chato de desenhar. Não, Yusei. Eles desenham um plate normal mesmo. E quando vai ter a impressão que dá esse corte, tá? Eles não estão lá abrindo até quebrar pra dar, não. Eles têm uma página normal, desenho normal, e depois na impressão que sai assim. Pelas pistas do contexto. No caso do Isayama, é bem evidente que ele não tinha a intenção de desenhar a Mikasa com esse braço desproporcional, né? Já que ele sempre tenta desenhá-la com a proporção equilibrada. Então isso daí foi um acidente. Diferente dos titãs irracionais, que são todos tortos e desproporcionais de propósito, para causar um estranhamento e desconforto por parte do leitor. É normal, eles serem esquisitos desse jeito era uma vantagem para a atmosfera de horror que a obra tinha. E eu não sei vocês, mas apesar do desenho da obra ter melhorado bastante, principalmente quando você compara com o One Shot, mesmo assim os traços de Shingeki nem de longe estão entre os meus favoritos. Tanto que eu coloquei ele naquele vídeo de piores artes dos mangás, pois até a reta final ele continuou tendo muitos problemas na produção visual. Claro que você encontra painéis bem legais em Shingeki, como o ataque a Marlin, o Eren usando o estrondo e mostrando aquele rosto macabro, ou a surra que o titã blindado levou do bestial. O Isayama consegue sim desenhar painéis bonitos, impactantes e com boas composições de ilustração quando ele quer. Mas infelizmente esses painéis da horas não são uma constante, saca? Eles são poucos e no geral o que você encontra na obra é muita inconsistência, com alguns capítulos bonitos e muitos com um desenho mais desleixado. Mas assim, primeira obra do cara, eu dou aquele desconto pro Isayama. Mas e vocês? Concordam comigo ou acham que eu peguei pesado em algumas críticas? Compartilha a visão de vocês aí nos comentários, beleza? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos 2 novos membros do canal. Show. Tamo junto, bom vídeo. As always. Uhum. Dá pra descontar um pouco, mas ao mesmo tempo os erros que ele tem não são erros tão comuns assim em mangás iniciais, talvez, não sei. Não são mesmo. Mas a gente tem que lembrar que o moleque era um moleque, né? 28? 26? Moleque, não, já é velho, pô. Ele pode ter começado tardiamente a Ele tem fazer quantos mangá, anos né? agora? Ele tem quantos anos agora? 37, eu acho. 37? É. Pensei que ele tinha uns 34, 33. Não. Foi esses dias antes dele, inclusive. Ele começou com 19 anos, não foi? 19 anos, ok, vai. Eu acho que ele começou a fazer Shingeki com 19 anos. Pô, ok. Dá uma trégua, né? Certo, eu dou uma trégua, assim. Claro. Tem muitos autores aí com 19 anos que conseguem fazer um esculacho. E o próprio... Sabe quantos Kojima, anos tinha o Fujimoto quando fez Fire Punch? Não. 19 anos. Quentíssimo. Quentíssimo. Mas aí você quer falar do Fukumoto, por exemplo? Aí é foda. O Fukumoto tinha 30 quando começou a fazer Kaiji. Quando fez Kaiji é bom Kaiji, já, né? Quando fez Kaiji 2, ele tinha 30. Agora Gintoki... Sério mesmo? Gintoki, ele tinha 25, 26 e é aquele desastre, né? Outra época, pô. O Fujimoto tem 30 anos, pô. A arte de Fujimoto é muito bom, pô, porque quando você fala Fujimoto, só lembro dele de cosplay de Makima, que doente do cacete. Na live lá, ele fazendo. Cara doente, velho. O maluco, ele fez um cos pobre da Makima em live.